molde que eu vou utilizar para fazer essa calça pijama é um molde de uma calça básica na numeração 38, tá bom? E aqui eu vou te explicar como você vai transformar esta calça em uma calça pijama. São poucas as modificações. Você precisa da medida de comprimento e o comprimento da minha calça é de 90 centímetros, já calculando com o cos e tudo mais. Então, eu vou diminuir aqui está dando 90 centímetros, né? Então, eu vou diminuir aqui 9 centímetros no meu molde. Então, eu dobro aqui 9 centímetros. Eu confiro se os dois lados estão com os mesmos 9 centímetros de um lado, 9 centímetros de outro. Então, aqui eu já fiz a primeira modificação aqui no meu molde, que é a barra, que era mais comprida. Vou colocá-la um pouco mais curta, porque esse molde é um molde básico, né? E agora, o molde das costas, eu não preciso medir a lateral para poder encontrar a medida do comprimento. Eu vou diminuir, para não dar essa diferença, 9 centímetros na barra apenas. 9 centímetros de um lado e 9 centímetros de outro. Para que essas partes, na hora de costurar, possam se encontrar e não ficar sobrando, né? Nem de um lado e nem do outro. Então, utilizei aqui a medida de comprimento que eu estou personalizando para mim, essa calça. E agora, ela não vai ter zíper, né? Então, já posso dobrar essa parte aqui da braguilha do zíper para dentro. Agora eu preciso da medida de quadril. A minha medida de quadril, ela é 52. Aqui eu tenho a metade de 52 é 26. Aqui essa medida está com 23, já descontando as costuras, né? Então eu tenho que fazer um acréscimo de mais 3 centímetros aqui na linha do quadril. Então eu posiciono esse molde agora, eu não vou tirar mais do lugar, com as minhas pedrinhas aqui, que é os meus pezinhos. Você pode colocar o peso que você tiver aí na sua casa, para ele não sair do lugar. Faça a marcação de onde ele está, dando pinguinhos aqui, ó, na lateral, no final e no início. E acrescento aqui 3 centímetros, ok? Apenas isso eu vou acrescentar, porque a calça pijama, ela é reta, ok? Então, tanto a cintura quanto a perna, ela vai descer na mesma proporção. A perna, eu pretendo, para não ficar uma perna muito larga, não vou aumentar a mesma quantidade do quadril. Então, aqui na perna, eu vou aumentar apenas 2 centímetros, para não ficar muito larga. 2 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro lado. Então, primeira modificação no comprimento. Segunda modificação no quadril. Por ser uma calça mais larguinha, então eu aumentei aqui 3 centímetros no quadril. Aí você precisa da sua medida para saber o quanto você vai precisar aumentar no quadril. Sigo até a cintura com o acréscimo reto, né? Vai dar até um pouco mais de 3 centímetros. O que acontece? Essa calça aqui é uma calça com a cintura um pouco mais baixa. Então, eu vou acrescentar na sua altura mais 3 centímetros. Por que eu não vou acrescentar mais? Porque vai vir o elástico. Isso vai aumentar ainda mais a minha calça pijama. Vem o elástico, né? Então eu vou acrescentar apenas 3 centímetros na altura, ok? E agora então eu posso traçá-la com a minha régua de alfaiate. Então eu vou riscar, né, unindo os pontos aqui, a minha régua de alfaiate, todo esse acréscimo que eu dei aqui na minha calça. Aqui na linha do gavião eu vou seguir da mesma forma. E aqui nas laterais é onde eu vou acrescentar e ela vai seguir praticamente reta. Eu venho toda a perna aqui acrescentando. Veja que eu virei a régua ao contrário, né? Vou acrescentando aqui os 2 centímetros até o quadril, que vai aumentando para 3 centímetros de acréscimo. Entre pernas também eu acrescento
os 2 centímetros, para ficar uma perna mais larga, até o gavião da mesma forma, os 2 centímetros em toda a extensão da perna, aqui também no gavião, sem modificar a linha do gavião, ok? Então, acrescentei aqui 3 centímetros na minha medida 38 de uma calça justa e 2 centímetros na boca aqui da perna. Aqui está traçada a frente, você pode visualizar, eu risquei com um lápis bem escuro para você enxergar melhor. E agora eu vou traçar o molde das costas, tá bom? Para que você possa ver que são as mesmas modificações. Vou colocar o pezinho aqui também. Tenta aproveitar ao máximo o tecido, para não desperdiçar, não é mesmo? Ok, chega um pouquinho aqui, para não ficar, como eu vou ter que acrescentar, né? Preciso ter esse espaço, ok. De 2 centímetros de um lado, entendiu? Então, na minha linha do quadril, são 3 centímetros. Que eu vou seguir até a cintura. Na altura, nós acrescentamos também 3 centímetros, porque essa molde é de uma calça de cintura mais baixa. E eu quero, né, a minha calça pijama com a cintura mais alta. Até porque o gavião fica mais solto, com a cintura mais alta, fica mais bonito. E em toda a extensão aqui da entrepernas, eu acrescentei 2 centímetros, para não ficar uma boca muito larga. Se fosse uma calça pantalona, aí sim seria uma boca mais larga. Mas não é pantalona, é uma calça pijama, então ela é reta, um pouco afunilando aí nas pernas. Agora eu já aumento aqui no quadril, viro a minha régua ao contrário aqui, ó. Ok? E aqui entre pernas, da mesma forma, vou ligar os pontos, né? Os 2 centímetros que eu acrescentei em toda a extensão. É importante esse trabalho, porque ficando a peça bem cortada, na hora de costurar, você não vai ter problemas, né? E aí se torna mais rápido na hora de costura. Então é importante você ficar atento a todos esses detalhes aí na hora do corte. Lembre-se também, como viscose é um tecido que encolhe muito, você deve molhar o tecido antes, viu? Esse aqui já foi molhado, então a gente não vai ter esse problema. Então aqui está traçado frente, costas da minha calça pijama. E agora, você poderia acrescentar um pouco mais para poder fazer um canudo para você inserir o elástico. Eu preferi fazer o elástico, o canudo separado e depois costurá-lo na calça. Então, eu preciso da medida de largura do elástico para poder traçar esse canudo. Aqui, eu preciso da medida de cintura. A medida de cintura é 90 centímetros. Eu coloquei um elástico de 80 centímetros. Diminuí apenas 10 centímetros para não ficar aquele elástico muito apertado, sabe? Aqui a largura do meu elástico é de 4 centímetros. Acrescentando mais 1 centímetro para a costura, equivale a 5 centímetros. Dobrando isso para poder fazer um canudo para inserir o elástico, então essa medida será de 10 centímetros para poder fazer o meu canudo. Para não haver erro, eu vou colocar 11 centímetros, ok? Então, farei um canudo utilizando toda a largura do meu tecido, apesar que eu não vou precisar de toda essa largura, mas eu já vou aproveitar que está aqui e já vou cortar toda essa largura aqui do tecido, para eu fazer um canudo, para ele ficar bem franzido, bem bonito, para poder inserir este elástico. Na verdade, eu meço a cintura aqui da calça, que está com 28 das costas, mais 54 à frente. Então, ela está com 108. Então, eu não vou precisar desse 1,40 m. Mas eu vou cortar 1,40 m por 12 centímetros antes sobrar do que faltar. Porque se o seu canudo ficar muito apertadinho, vai ficar difícil para você inserir o elástico nele. O elástico costuma ficar dobrando. Mas se ficar muito largo também, aí fica feio, né? Fica sobrando aquele excesso de tecido.
no cos, bem no cos, onde a gente não quer que isso aconteça. Aí fica aquele excesso, aquela coisa fofa, fica feio. Então, eu vou cortar com 12 centímetros, porque na verdade eu preciso apenas de 8. Então tem 4 centímetros a mais aí, caso dê algum problema aí na hora de cortar. Aqui são as partes da minha calça pijama. O cos, onde eu vou inserir o elástico, a frente, as costas e ainda nós vamos colocar um bolso nessa calça. E é por isso que o cos do elástico vai ser feito separado, tá? E agora vou tirar o molde aqui e te mostrar como nós vamos fazer a medida desse bolso, tá bom? Bem simples, não vai precisar de molde. Na altura aqui, eu vou descer 15 centímetros, olha só, sem precisar de molde. Vou descer 15 centímetros. E aqui na parte superior, aqui da calça, na lateral, eu vou entrar 3 centímetros, para mim poder fazer esse bolso faca. Então eu dei esse ponto, mais esse ponto, e agora eu vou ligar. Então aqui eu fiz só o desenho. Eu vou cortar aqui, agora, não. Nós vamos cortar no tecido quando nós formos fazer esse bolso. Primeiro nós cortamos a calça e é isso que nós vamos fazer neste momento agora. Vou retirar aqui os moldes, tá? Permaneço com os pezinhos. Olha só, vou até acrescentar mais os pezinhos aqui, porque esse tecido é uma viscose, ele é bem leve, ele escorrega, para que isso não aconteça. E aí nós vamos cortar.